Boa noite, amados e queridos irmãos. Desculpa, pastor. Agora o vídeo vai começar de verdade. Bom, no início da igreja, com a chegada do pastor João Batista, a pastora Maria Helena, da Danusa e do Felipe, né? Nós não acompanhamos de perto esse início, mas acompanhávamos à distância, ainda morando, né, e trabalhando na Igreja Batista Nacional de Santana do Livramento. Mas nós recebíamos informações, né, do trabalho que estava sendo realizado naquele ano. No ano de 95, quando Deus nos trouxe para a região da Serra, e nós ingressamos, né, ali exatamente no ano da emancipação da igreja, né, mês de abril. Então a gente ingressou e vendo e tendo, né, e criando a cada dia uma expectativa cada vez maior, vendo o crescimento da igreja, vendo o número de pessoas e famílias que chegavam, né, a primeira missão da Igreja Batista Nacional, que foi na cidade de Vacaria, né? A gente fez parte ajudando o pastor João Batista na época. Temos muitas histórias das nossas viagens na Serra, né? Ele com um Chevette hatch, eu com um Passat 75, e assim começou a nossa história, né? Então, mas a expectativa sempre no Senhor, e cada passo e cada decisão que se tomava, a expectativa só aumentava, né? Porque Deus ia confirmando o trabalho, né? A gente sentia a presença de Deus em cada um dos nossos movimentos como igreja, né? Em Caxias do Sul. Com certeza, muitas e muitas coisas mudaram, né? Seria um assunto muito, muito amplo, né? Quando a gente assumiu a igreja em 97, né? O pastor João Batista foi para Nova Prata atender a segunda missão da igreja de Caxias do Sul, e nós assumimos final de 97, e em 40 dias Deus nos deu cerca de 30 novas almas. Então ali foi uma mudança, né? Logo de início. E essa mudança foi muito importante para mim, que estava iniciando, e para o pastor João Batista, que tinha nos deixado, né, para dar continuidade no trabalho. E dali em diante, em seguida, nós praticamente dobramos o número de membros e abrimos um segundo ponto de pregação, né, ali na rua Augusto Pestana, no bairro Rio Branco, entre o bairro São Pelegrino. E com promessas de Deus naquele novo trabalho, em seguida tivemos crescimento naquele lugar, a ponto do lugar se tornar pequeno e nós já ter que partir em busca de um lugar maior e mais estruturado, né? E com a chegada desse número expressivo de pessoas, o aumento de pessoas, a necessidade de nós mudarmos a nossa forma de trabalho, que até então nós tínhamos apenas os cultos, bons cultos, com louvor, com palavra, com oração, com ação e manifestação de Deus, salvação, em todos os aspectos, né? Mas com essas mudanças, esse tipo de trabalho não estava sendo suficiente para que nós pudéssemos atender a demanda e a necessidade das pessoas. E depois vieram mudanças no sentido estrutura física, né? Como falei antes, questão de espaço, de salas, de refeitórios, cozinhas. Também ocorreu uma mudança significante no número de obreiros, novos pastores que foram levantados nesse ministério, né?
e alguns estão conosco até hoje, né? E então nós investimos também na formação de novos obreiros. Deus foi trazendo pessoas vocacionadas para somar conosco, né? Então essa foi uma mudança muito significativa, né? Porque antes praticamente era a gente como pastor e depois a gente passou a ter outros pastores. Também outras mudanças que ocorreram na igreja foi a vinda dos cursos. Primeiro, todos os cursos da Universidade da Família foram trazidos para a igreja, e a igreja, além dos cultos, passou a trabalhar com pequenos grupos. Depois vem o Ministério Rever, depois vem Encontro com Deus, e todo dia Deus está trazendo algo novo para a igreja, né? Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, e Ele que cuida da sua noiva. Eu sempre tenho expectativas, né? Acima de tudo, expectativa em Deus, e também eu tenho expectativas em relação a pessoas. Eu acredito muito nas pessoas, e por acreditar nas pessoas a gente dá oportunidade e investe nelas à medida do possível. Deveríamos investir muito mais. Ao mesmo tempo a gente dá liberdade das pessoas crescerem e buscarem esse crescimento, né? E nem sempre, principalmente em se tratando de pessoas, a expectativa é correspondida, mas a gente já trabalha com essa margem, né, de expectativa não correspondida. Mas a expectativa no Senhor, elas sempre serão correspondidas. Um cuidado que eu procuro ter, e adotei isso como uma forma de trabalho, é não colocar a expectativa muito alta, muito elevada, né? Nem em pessoas, e também não colocar também expectativas muito altas em Deus, porque Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e às vezes a gente coloca uma expectativa muito alta e num determinado tempo, e as coisas não acontecem. Então procuro colocar sempre expectativa, né? Mas manter uma expectativa média, para que, se elas não acontecerem, eu não venha me frustrar e não venha frustrar pessoas. Olha, momentos marcantes é o que não falta, né? Um deles para mim, que foi marcante, foi a abertura do novo trabalho em 99. A maneira que Deus nos direcionou para a implantação daquele novo trabalho foi me dado numa visão, falando com uma senhora que morava no bairro Rio Branco. Ela ligou para mim, e em meio àquela ligação eu tive uma visão de plantas novas que nasciam naquele bairro. E eu perguntei para Deus o que seriam aquelas plantas novas, e Deus respondeu: são novas vidas que eu vou te dar. Então aquilo marcou muito. E naquele mesmo mês chegou um obreiro da nossa igreja lá de Nova Prata, Antônio Pinheiro, foi me fazer uma visita e para me apresentar para uma família nova que queria me conhecer, que era o Caio e a Patrícia, que são obreiros conosco desde 99 para cá, né? Nossos amigos, nossos colaboradores aí. E aí, chegando lá na casa do Caio e da Patrícia, nos apresentamos e tal, e eu contei para ele sobre essa visão, e ele me surpreendeu colocando a garagem da casa dele, que cabia umas 40 pessoas, para começar o trabalho, isso numa quarta-feira. E eu disse para ele: pode ser amanhã, na quinta? Ele: sim, pode. Eu disse: então junta tudo que é cadeira que tu puder aí, convida as pessoas, que amanhã a gente já vem fazer o primeiro culto. Na época eu levei todos os integrantes do louvor, né? Só tinha um grupo de louvor,
que tocava quarta, sexta e domingo, né? Levei eles comigo, surpreendemos o Caio nesse sentido e ele nos surpreendeu com aquele espaço cheio de cadeiras e de 40 pessoas sentadas naquela cadeira. Então foi um fato marcante, né, lá em 99. E aí eu poderia narrar a noite toda para vocês aí, fazendo menção de fatos marcantes, né? Para mim foi uma bênção, foi onde eu conheci pessoas que Deus usou na nossa vida, que nos ensinou o caminho, que é intermédio do pastor João Batista, da Maria Helena, e o pastor Cícero foi o nosso esteio, caminhou com nós no começo, vinha todas as semanas orar com nós, e nós ensinava o caminho do Senhor. Só tenho que agradecer pela vida deles, que eles são uma bênção. Tinha uns 9 anos de igreja, eu passei por uma situação muito difícil, a provação, que é onde eu passei por um câncer, onde Deus usou a vida do pastor Cícero, que veio aqui em casa. Eu não tinha falado para ninguém, mas Deus falou no coração dele que eu tinha que vir aqui. Ele veio orar por mim e não sabia de nada. E eu chegou na minha casa, a gente estava meio sem chão. E eu descarreguei tudo nele. Ele orou por mim, ungiu e disse que Deus tinha mandado ele aqui porque Deus ia me curar. E eu recebi a Deus. Deus me curou naquele momento que eu fui ungido por ele. Só tenho que agradecer pela vida dele, pela vida do pastor Saulo. E peço perdão a outros irmãos da igreja que oraram por mim, que foi a igreja toda. Só tenho que agradecer. Eu não vou citar nome, porque eu vou esquecer o nome de alguém, às vezes pode ficar chato para mim. Então, só tenho que agradecer a Deus e agradecer pela vida dos pastores. Hoje, comemorando esses 27 anos da igreja, para nós é um privilégio poder fazer parte disso tudo. Nós só temos a agradecer a Deus por fazer parte deste corpo, onde nós iniciamos lá no iniciozinho da igreja. E assim, o que mais nos marcou nesses 27 anos foi poder participar da consagração do nosso pastor líder hoje. Que quando a gente começou na igreja, ele recém também tinha vindo para Caxias do Sul. E para nós ele tem sido uma bênção na nossa família, uma pessoa a quem nós amamos muito, muito, muito mesmo, ele e sua família. Exatamente, nós também fico muito agradecido a Deus por fazer parte dessa instituição, Igreja Batista Nacional, da qual eu congrego há 27 anos, nós estamos juntos aí, esperamos continuar juntos por mais uns 30, 40 anos, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e guarde cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Olá irmãos, estou aqui para esse momento muito feliz, para dizer o quanto foi importante ter participado da primeira turma de batismo, né, da IBN Caxias do Sul. Isso foi no ano de 1998. Foi uma experiência maravilhosa e desde lá a gente já podia perceber, né, o quanto Deus teria e tem, né, com essa igreja, com essa comunidade aqui em Caxias do Sul. Então, estou aqui para dizer da minha satisfação e da minha alegria de ter feito parte dessa turma, né? E não podemos estar aí hoje porque estamos aqui em Brasília, em um treinamento, mas fica aí o meu desejo e a minha oração para que Deus continue abençoando cada vez mais, né? E que Deus abençoe a todos e estamos todos de parabéns, né? Feliz aniversário para todos nós que fazemos parte dessa história linda. É uma honra, né? Fazer parte desses 27 anos de história da IBN. Ela faz parte da construção da minha história e eu faço parte da construção da história dela. E eu sou muito feliz por isso, muito feliz, muito grata ao pastor Cícero por esse cuidado dele comigo nesses 27 anos. Eu tive o privilégio de participar, né, de ser batizada por ele no seu primeiro batismo como pastor da IBN Caxias, e foi no ano de 98. Eu sempre fui muito amada, muito acolhida, minha família, e eu sou muito feliz por isso. Nós gostaríamos de agradecer a Deus por este momento especial que a Igreja de Caxias do Sul IBN está passando, que é o aniversário da igreja, e nós somos gratos a Deus porque
podemos fazer parte deste momento da história da igreja em Caxias do Sul e também por esta igreja fazer parte das nossas vidas, da nossa história. E nós gostaríamos de agradecer a Deus pela casa nova, que Deus nos presenteou durante esse tempo. E gostaríamos que esse lugar fosse sempre um lugar acolhedor, como foi para nós, onde nós fomos cuidados, tratados e acolhidos. E gostaríamos de deixar aqui então nosso recado, nosso parabéns para a igreja e desejar a todos feliz aniversário pelos 27 anos dessa igreja. É uma honra comemorar o aniversário da Igreja Batista, o aniversário da IBN. E dia 1º de setembro de 1997 foi o dia que eu passei a fazer parte do rol de membros da Igreja Batista. E desde os primórdios da igreja já fui consagrado diácono, depois evangelista, né? Mas esse trabalho diaconal aí nos dá uma prioridade, que é conhecer praticamente todas as pessoas e interagir com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, né? Que é a igreja do Deus vivo. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e estatura. E a igreja do Senhor, instituída aqui em Caxias do Sul, continua crescendo em graça, estatura e sabedoria através das nossas vidas. Então, parabéns para todos nós. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Todos nós estamos de parabéns. Que Deus continue agraciando a sua igreja. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa experiência com a Igreja Batista Nacional. Começou em 1999, a gente conheceu a Igreja Batista, conheceu o pastor Cícero, fui apresentado por um irmão, Antônio Pinheiro, e a gente daí fez uma prova com Deus, se era ali para nós congregar, na Igreja Batista, e Deus respondeu que sim. Então a gente começando fazendo culto numa garagem do bairro Branco, o pastor fez os primeiros cultos com nós ali. Naquela época tínhamos um abrigo de crianças em situação de rua na nossa casa, ali no bairro Branco, e temos também o trabalho de recuperação de dependentes químicos do Desafio Jovem Unidos na Fé. Precisávamos de uma cobertura espiritual sobre nossas vidas e Deus nos deu a direção então de que o pastor Cícero era essa pessoa, a Igreja Batista Nacional nos daria essa cobertura. Como o pastor mesmo testemunha no primeiro culto que ele fez na garagem da nossa casa, Deus deu uma visão para ele de uma galinha que abria suas asas e acolhia os seus pintinhos debaixo delas. E assim o pastor seria usado por Deus para nos acolher, para nos cuidar. E sentimos realmente esse cuidado, esse acolhimento de Deus através da vida do pastor, através da vida dessa igreja. Fomos realmente acolhidos e cuidados pelo pastor, pela Igreja Batista Nacional. O pastor realizou nosso casamento ali no bairro Rio Branco, realizou a apresentação do Jean, participamos também da reforma ali do prédio onde foi a Igreja Batista Nacional no bairro Rio Branco. Conseguimos ver da mesma forma que o pastor via todo aquele local pronto, já arrumado, a congregação já cheia, e realmente foi isso que Deus fez naquele lugar. Muitas almas foram ganhas ali, para a honra e glória do Senhor Jesus. Somos gratos realmente a Deus por tudo que temos vivido nesses 23 anos juntos com a Igreja Batista Nacional. E gostaríamos nessa noite de dar os parabéns. Parabéns, Igreja Batista Nacional.